Bem, estão a dizer. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Momento Azul, hoje com o tema A Sensibilidade na Perturbação do Espectro do Autismo. Hoje nós vamos começar por assistir a um vídeo que nos vai transportar para uma experiência aproximada da forma como algumas crianças ou mesmo indivíduos do espectro do autismo percepcionam, integram e respondem aos diversos estímulos sensoriais que nos rodeiam diariamente nos diversos contextos das nossas vidas e que podem assumir variadíssimas frequências e intensidades. Tânia, podes colocar esse vídeo, faz favor. Claro que sim. Espero que funcione. Six, seven, eight, nine. Take my hand. No, it's fine, I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. Ora, muito bem, com a visualização deste vídeo, nós podemos observar o impacto que as alterações sensoriais podem ter na qualidade das interações que os indivíduos com perturbação do espectro do autismo podem ter, podem experienciar nas suas interações com o ambiente e também, consequentemente, nas suas interações sociais. As alterações sensoriais, embora não ocorram em exclusivo nas perturbações do espectro do autismo, estas são de facto bastante comuns de se observar neste quadro clínico. De acordo com alguns manuais de diagnóstico clínico, como o DSM-5, este tipo de sintomatologia pode ser caracterizada por um aumento ou uma redução da reatividade à recepção de estímulos de informação sensorial e também por interesses incomuns relativamente a alguns aspectos sensoriais do ambiente. São dados até como exemplos destes interesses, o fascínio por luzes, por objetos que rodam, respostas adversas que podem ser em relação a estímulos sonoros, a texturas, a cheiros e até mesmo ao toque. É claro que todos estes aspectos são sempre muito característicos de cada indivíduo e vão variar de acordo com as suas experiências e as suas vivências. Portanto, aqui o que é facto é que o estudo do perfil sensorial tem vindo a ganhar uma cada vez maior importância quando falamos da perturbação do espectro do autismo e tem-nos trazido avanços muito significativos, quer no diagnóstico, na descrição e nos próprios apoios à intervenção com estas crianças. Hoje, o objetivo de trazermos aqui este tema ao Momento Azul é o de explorarmos as características sensoriais desta perturbação e podermos refletir em conjunto sobre a relação que existe entre o funcionamento deste sistema sensorial e muitos dos comportamentos atípicos que são considerados como característicos nesta perturbação do neurodesenvolvimento. Para tal, não poderíamos estar melhor acompanhadas senão com estas nossas convidadas.
E acaba, então aproveito para agradecer as nossas convidadas, não é, por terem aceitado o convite e por apresentá-las. Então temos a doutora Mafalda Correia, terapeuta ocupacional, formada pela Escola Superior de Saúde de Alcaitão, iniciou a sua experiência profissional em 2002 a trabalhar na área da pedopsiquiatria no Hospital Dona Estefânia. Trabalhou também em clínicas como o CADIN e mais tarde no PIN e na clínica Growell, onde ainda exerce em simultâneo com as funções que desempenha enquanto responsável pelo Hospital de Tia do Serviço de Pedopsiquiatria do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. Tem formação avançada em integração sensorial, terapia familiar sistémica e comunitária e como a própria terapeuta Mafalda que se refere, em todos os outros programas de intervenção e publicações científicas. Depois temos aqui, contamos com a presença da doutora Fátima Rodrigues, psicometricista, formada, acho eu, pela Faculdade de Metricidade Humana, estou correta? Especialista em inteligência emocional e saúde mental. Exerce funções na consulta de desenvolvimento e reabilitação psicomotora do Serviço de Pediatria do nosso hospital, o H10, Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada. Depois temos ainda a doutora Cátia Falgueiras, não é? Mestre em Medicina pelo Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar do Porto. Exerce atualmente como médica interna de formação específica em Psiquiatria da Infância e da Adolescência no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa. Pronto, então começamos. Doutora Cátia, como a colega Tânia referiu, as características do sistema sensorial nas perturbações de espectro autismo podem ser muito variáveis e até antagónicas. Pode-nos ajudar a compreender melhor a classificação destas alterações? Sim. Pronto, muito bem. Antes de mais quero agradecer o convite e de facto acho que isto é uma iniciativa muito bonita e enriquecedora, tanto para os profissionais como para os pais, e portanto parabéns por tal. Muito bem, eu gostava então de explicar inicialmente que, como muitos de nós sabemos, existem 7 modalidades sensoriais: a visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato, a proprioceptiva, que diz respeito à posição, ao movimento do corpo, e a vestibular, que diz respeito ao equilíbrio e movimento da cabeça. E elas estão intimamente envolvidas no desenvolvimento das crianças e influenciam, portanto, na sua capacidade de interação motora e emocional, tanto com as pessoas como com os objetos. A integração sensorial, ou a regulação do processamento sensorial, refere-se ao modo como nós obtemos esta informação através dos nossos órgãos sensoriais e o sistema nervoso, portanto, a percebe e a organiza para produzir uma resposta adaptativa a isso. E é desta forma que nós, portanto, vamos aprendendo, portanto, a aquisição de competências motoras, cognitivas, o estado de alerta, a atenção, a interação social, a comunicação, enfim, a regulação emocional, a organização de comportamento, advém destas experiências. Quando há um comprometimento, portanto, neste processo, surge então uma desregulação deste processo e que vai comprometer esta aquisição de conhecimento. Pronto. Cada criança tem um perfil único de regulação. Não podemos dizer, não há crianças com perfil iguais, podem ser semelhantes, mas não é igual. E varia, portanto, na compreensão, no planeamento da ação e na resposta às diferentes sensações. Quando existe dificuldades em processar esta informação, portanto, isto nós vemos em crianças, em crianças com perturbação do espectro do autismo, e vemos numa outra entidade clínica que é, portanto, nas perturbações da regulação do processamento sensorial, que é uma entidade diferente, não é? É uma característica da perturbação do espectro e existe depois esta entidade separada, que é um outro diagnóstico considerado no Manual de Perturbações do Desenvolvimento e de Saúde Mental da Infância. Posso-vos falar um bocadinho sobre o perfil sensorial. Portanto,
diferentes tipos, e acho que percebê-los é uma mais-valia no sentido dos pais também saberem como lidar com as crianças, e nós técnicos também temos que o perceber para podermos intervir portanto, nas intervenções, no tratamento das crianças. Nós temos 3 tipos. Uma coisa que também gostava de referir é que quando eu falo nas alterações sensoriais, isto diz respeito ao quê? Crianças que habitualmente, por exemplo, um cheiro é dito normal, estas crianças podem ter a informação pode ser exagerada àquele cheiro, ou então podem nem sequer sentir esse cheiro. A alteração diz-te a este sentido. Portanto, cheiros como luz, como o tátil, o vestir, o tomar banho, por exemplo, podem ser momentos difíceis porque esta parte tátil pode estar comprometida, pode levar a uma resposta exagerada por parte da criança e provocar-lhe um certo desconforto. Pronto, e o que eu queria dizer é que há então 3 tipos de padrões. Um deles é o padrão hipersensível, e estas crianças têm dificuldade na modulação das respostas aos aportes sensoriais, ou seja, ficam facilmente sobrecarregadas por estímulos sensoriais do dia-a-dia, apresentam respostas muito intensas e muito rápidas, ou mais duradouras do que as crianças com uma reatividade sensorial típica. Ou seja, uma luz, lá está, era aquilo que eu estava a explicar há bocado, uma luz que habitualmente não incomoda uma criança com reatividade sensorial típica, a luz do quarto pode criar uma resposta exagerada para uma outra criança com este padrão. Ela pode ser hiperreativa apenas a um sistema, por exemplo, auditivo ou tátil, ou então a múltiplos sistemas. E a resposta pode variar com a intensidade do estímulo, com a duração, com a hora do dia, com a experiência já prévia. Portanto, o aporte sensorial tende a ter um efeito cumulativo. Depois, existe um outro, aliás, dentro deste tipo, eu posso ainda explicar, que as crianças com este padrão podem reagir de formas diferentes. A do padrão A assumem um padrão, portanto, um comportamento cauteloso, medroso, e as do padrão B, um comportamento mais negativo e desafiante. Depois podemos explorar isto mais para a frente se quiserem. Depois, para além este é o primeiro tipo, o tipo 2 é o padrão subreativo. As crianças com um padrão subreativo são aquelas que reagem pouco aos estímulos, ao som, ao movimento, ao cheiro, ao sabor, àqueles que já falei, toque, propriocepção. Habitualmente são crianças vistas como calmas e passivas, parecem não responsivas ao meio ambiente, mas deve-se ao facto de elas precisarem de mais estímulo para se excitarem, digamos assim. Elas não procuram, embora possam necessitar. Muitas vezes acabam por ser até negligenciadas porque elas não fazem pedidos. Exploram pouco, por vezes procuram, portanto, balancear-se uma via sensorial específica. São às vezes bebés com um esquema corporal mal desenvolvido, têm alguma falta de jeito, digamos assim, movimento mal modulado. Podem não responder a quedas, arranhões, não se apercebem da dor, porque para sentir a dor, lá está, o estímulo tem que ser mesmo vigoroso nestas crianças. Podem parecer deprimidas, e é essencialmente as características principais. Depois, o outro tipo, que é o da procura sensorial / impulsivo, do mesmo modo que as crianças com padrão subreativo, estas crianças necessitam de aporte sensorial de elevada intensidade, mas a frequência ou duração, para serem capazes de responder. Ou seja, existe uma procura ativa pela satisfação desta necessidade. Ao irem ao encontro dos estímulos sensoriais de elevada intensidade, podem surgir comportamentos disruptivos ou de risco. Esta criança, o que é que eu quero dizer com isto? Estas crianças, para
atingirem um nível de funcionamento normal para elas, para se acalmarem, digamos assim, precisam de maior estímulo. É aquela criança impulsiva e irrequieta, de certa forma, com grande atividade, que nós, na prática, para lidarmos com ela, precisamos de lhe dar a mesma quantidade de estímulo para ela baixar o seu limiar. É assim que ela se regula. O que parece às vezes um contrassenso, os pais ficam muito admirados quando vem este tipo de intervenção, porque pensam, a criança está aos berros e nós vamos berrar também, mas este tipo de criança precisa de um berro precisamente para se acalmar, digamos assim. Isto na brincadeira, no jogo. Muitas vezes estas crianças, pela necessidade de contacto com pessoas ou objetos, leva à quebra de coisas, à invasão do espaço dos outros, a bater sem ser provocada. Isto depois gera uma bola de neve que fazem com que as outras crianças sejam agressivas e fazem com que ela também se torne por si agressiva. Elas no fundo têm um desejo quase insaciável de aporte sensorial. Tendem a estar constantemente a mover-se, a bater, a chocar e a saltar, são muito mais impulsivas, digamos assim. Pronto. Estes são assim os 3 grandes grupos. Eu não sei se me querem fazer assim alguma questão que possa não ter explicado tão bem. Se calhar podemos aproveitar, de facto a doutora Kátia espelhou aqui uma variedade bastante diferente de sintomatologia. Neste sentido, doutora Mafalda, se calhar até que lhe questiono assim, na sua prática profissional, o que é mais comum de se observar como dificuldades de integração, percepção e de discriminação sensorial por parte destas crianças? E como é que é feita a avaliação e a importância que os resultados desta avaliação assumem depois no nosso processo de intervenção, independentemente da área, não é? Que a doutora Kátia também já referiu alguns aspectos que são muito importantes de termos em conta na intervenção com as crianças com perturbação do espectro do autismo e que estes aspectos são igualmente importantes para qualquer técnico, professor e até para os pais terem conhecimento da melhor forma para interagirem e trabalharem com estas crianças, certo? Olá, boa tarde a todas. Também agradeço aqui o convite e o desafio de estarmos sintonizadas em horas diferentes, mas sintonizadas a falar de um tema que nos anima a todas, não é? É uma pergunta que daria para muito, não é? A doutora Kátia falou imenso, levantou já aqui uma série de questões em relação aos diagnósticos, em relação, começamos a falar do espectro do autismo e depois a doutora Kátia foi falar também daquilo que é o diagnóstico não tão habitual falado, que é dos mais pequeninos, das perturbações regulatórias ou do processamento sensorial. Essa tem sido uma grande guerra e eu aproveito para vos dizer que em relação ao espectro do autismo saiu recentemente a integração sensorial da Jane Ayers, que foi a mãe desta linha de pensamento, desta teoria, que é uma teoria de intervenção, foi referida em 2020, junho, como uma das terapias com eficácia nas crianças e jovens com espectro do autismo. É uma coisa muito recente, ficamos todos efetivamente contentes, porque como todas as mães têm 2 filhos, foi o caso da Jane Ayers, a nível de 2 escolas, as escolas foram movendo para áreas diferentes. Quando a doutora Kátia falava dos perfis, falava de uma escola que é da Unidam, que é feita a avaliação por perfil sensorial, e existe outra escola que faz a avaliação do processamento sensorial com uma escala de avaliação que é a SPM. A nível daquilo que eu encontro na minha prática clínica, eu tenho diversos casos. Quando eu penso em crianças do espectro do autismo, eu encontro acima de tudo situações de modulação. Ou seja, que é aquilo que se falava há pouco da resposta hipo ou hipersensitiva. No entanto, depende muito do grau do autismo, aliás, o DSM-5, pela primeira vez, integra as dificuldades sensoriais como critério diagnóstico no autismo. Até lá não era muito assumido. Além de integrar, também coloca como é que essas alterações sensoriais, como é que essas características têm um impacto na funcionalidade. E é isso que os terapeutas ocupacionais trabalham, é a autonomia e a funcionalidade nas ocupações significativas das crianças. Vestir, despir, comer, brincar, relaxar. Enquanto estavam a falar, eu estava na minha cabeça com o meu frenesim, não é? A pensar um bocadinho como é que isto na prática se concretiza. Se calhar se for de manhã e eu estiver atrasada para ir trabalhar e o meu filho tiver uma elevada defesa tátil, não é? Uma criança com espectro autismo não é típico, e eu por acaso naquele dia a primeira camisola que me vem à mão é a camisola com as etiquetas, eu vou ter uma guerra. Eu, mãe, estou atrasada, tenho a minha agenda pessoal e vou criar uma situação de crise.
Provavelmente, se eu, mãe, no meu contexto, tiver antecipado vou ter que sair de casa mais depressa, eu não vou ter essa situação. Aqui estamos a falar, por exemplo, a nível tátil do registro que essa criança faz, do estímulo, que é um estímulo que para ela é agressivo, associado a um stress do contexto. Portanto, a pergunta que a doutora Tânia fazia é quais são as situações. Depende muito da criança, depende muito do contexto, depende muito da família. Se nós pensarmos num espectro do autismo também com a carga ou com a vulnerabilidade genética associada e falamos nas questões da alimentação, como falamos na nossa reunião na quinta-feira, se eu tiver uma família onde já existe alguma seletividade alimentar, aquela criança não vai ser exposta a desafios nada muito significativos que lhe façam ter uma crise. No entanto, quando entra para a escola, deixa de comer. Não é? Quando se separa dos pais e deixa de ter aquele contexto mais protetor, uma das coisas que acontece a nível tátil, por exemplo, a nossa boca está revestida de papilas gustativas e eu tenho um mecanismo de defesa que me permite perceber se quando eu como um bocado de bacalhau, faço o registro da lasca da carne do bacalhau, do peixe, como sendo uma espinha ou um fio. Uma espinha na minha cabeça é uma coisa agressiva, um fio pode não ser. Uma criança do espectro, quando não discrimina muito bem os estímulos, o que vai acontecer é que provavelmente aquele fio de bacalhau é visto como uma espinha e vai vomitar ou vai ter uma crise. Portanto, o que é que me aparece? Aparece-me um pouco de tudo. Aquilo que eu sinto na prática é que muitas das vezes, pelo desconhecimento, também se dão nomes àquilo que não é. E é importante, estes momentos de discussão, nós temos, sem dúvida absoluta, questões de modelação nas crianças com perturbação do espectro do autismo vistas nas várias atividades do dia-a-dia, vestir e despir, comer, e interações sociais, porque quando eu estou no intervalo, aquela criança no vídeo estava a passear no centro comercial. Ou melhor, nós agora, quando começamos a usar a máscara, parece que de repente a nossa cara ficou maior, ficamos com mais sensações, é uma coisa que é típica. Ou quando estamos com mãos, eu se calhar se tiver com mãos, desculpa, com as luvas nas mãos, agora com a pandemia houve muitas pessoas com luvas, eu não conseguia carregar o meu telemóvel tão bem, porque eu de repente tenho uma barreira que não me permite perceber e registar o estímulo para aquilo que eu tinha antes. Não sei se isto vai de encontrar a pergunta ou se me perdi pelo caminho, mas é muito difícil encerrar numa situação. Eu, atualmente, na minha prática diária, as principais queixas que eu tenho estão ligadas à parte alimentar. Não tenho aquilo que eu sinto, além das questões comportamentais, mas começam a chegar cada vez mais pequeninos, com questões alimentares significativas. Nós, os TOs e na parte sensorial, gostamos muito de dizer que é see behavior, think sensory, ou seja, vemos o comportamento e pensamos o que é que está por trás a nível sensorial. Portanto, atualmente eu poderia afirmar, em muito tempo foram as questões comportamentais, as crises disruptivas, as birras do nada. Atualmente no Hospital Beatriz Ângelo, que é onde eu trabalho, eu tenho muito questões alimentares significativas com restrições de miúdos que nunca experimentaram nada que não fosse branco, aos 10 anos, por exemplo. E aqui até estamos, se calhar quando nós falamos de atividades da vida diária, como o banho, como a alimentação, até podemos imaginar que isto até pode ocorrer em idades precoces do desenvolvimento. Agora, quando a terapeuta Mafalda nos devolve que estas questões podem permanecer até aos 10 anos, vamos pensar um bocadinho sobre que sinais é que as famílias devem estar alerta em fases anteriores, não é? Até porque quanto mais precoce for a intervenção, certamente os ganhos serão também maiores. Sinais de alerta, sim. Sim, antes de chegarmos à parte da introdução de diferentes texturas na alimentação do bebê, há sinais que já estão presentes nesta fase que podemos identificá-los? O Dr. Pedro Caldeira da Silva, que é uma referência a nível nacional com os bebés, fala muito dos bebés irritáveis, não é? Dos bebés que não descansam, das mães que não descansam. Ninguém nos prepara para o nascimento. Toda a gente fala da preparação para o parto e falamos do parto e depois quando o bebê está cá fora, de repente é real e tem imensas coisas. Os bebés que não olham, os bebés que não conseguem puxar a cabeça, os bebés que são muito molinhos, que não têm aquela tonicidade do bebê, que começa a ter garra para crescer e para ficar maior e para existir para os pais, que não interagem. Os bebés que na mudança da fralda são um verdadeiro inferno, que os pais não conseguem mudar a fralda, que é sempre um choro imenso. Os bebés que choram quando estão ao colo, ou seja, há sem dúvida o bebê quando é recém-nascido, aqueles primeiros 28 dias parece que as mães ainda são um bocado, o contexto ninha incubadora, ainda estão ali a partir daí, quando eles começam, o bebê tem interesses, ele próprio, não é? Não é só um resultado genético da troca de pai e de mãe, tem interesses, tem vontades, tem desejos.
quando os bebés não têm interesses, quando têm aqueles registros que a doutora Cátia falava, ou são muito passivos e é preciso quase que soprar para eles abrirem os olhos, ou pelo contrário não conseguem descansar, os sonos. Os ritmos do sono, nós sabemos que existem etapas normativas de desenvolvimento onde é suposto que a criança consiga relaxar. Eu lembro-me de uma história muito interessante, vocês parem porque eu gosto muito de conversar sobre isso, de uma história muito interessante de um bebê que porque o que é interessante é que a integração sensorial começa in utero, não é? Um bebê em que a mãe teve acamada o tempo todo e que quando começou, e era um bebê que gostava muito quando nasceu, se eu não estou em que ele ficou numa instituição, não me lembro muito bem os pormenores de todos, que isto foi algo que eu aprendi na formação que fiz há vários anos atrás, e este bebê, quando começou no tempo, não descansava, não serenava, era insuportável para todos os cuidadores, e quando começou na altura de tentar gatinhar, ele gatinhava com a cabeça no chão, sempre engrossado ao chão, sempre. E quando a terapeuta ocupacional, em desespero, geralmente é nessa altura que chamam os TEO, já em desespero, o que é que fazemos? Ela foi perceber que ele não tinha tido estimulação vestibular, um dos 7. Hoje em dia fala-se no 8º por causa de interação, mas ainda não está muito explorado e tem mais a ver com o controle dos esfíncteres, mas este vestibular não permitiu, esta criança não teve tempo nenhum, mesmo no útero da mãe, para desenvolver a noção de equilíbrio. Portanto, o sono, embalar, tudo aquilo que nós fazemos para o acalmar, não é? Mas tudo isto se ativava muito mais e desorganizava. E o que esta terapeuta ocupacional fez foi criou um cocoon em licra e o bebê começou a dormir lá dentro. E a pouco fez o chamado Just Right Challenge, que é o desafio apropriado para que a criança não fique sobrecarregada de estímulos e em simultâneo possa ter um desafio, um chamado, nós dizemos cá em Portugal, um danoninho de desafio para que ele possa superar e ter uma nova competência. Portanto, isto no dia-a-dia, estes sinais, não é? Não mexe muito, estrebucha demais, banha o inferno, tudo aquilo que os pais fazem de uma forma internalizada, muitas coisas da vinculação também, não é? E ele não reage de forma positiva. O tato, não é? O tato é vinculatório, o contacto mãe-bebê é corpo, é pele, bebés que não aguentam contacto. Bebés que supostamente no colo com o batimento cardíaco também por perto deviam serenar e bem pelo contrário, assim que se levanta mais a posição vertical, ficam muito assustados. Os vómitos mantidos, não manter nada. Portanto, há assim vários sinais de alerta e se nós pensássemos, se tivéssemos um padrão cultural ainda muito das avós e das cuidadoras, era aquelas coisas, não aquelas coisas preciosistas de ai que vai ficar constipado, mas não, ai menino, isto já devia estar mais calmo. Aquelas coisas que vamos aprendendo de geração em geração, que também ajuda as mães a ficarem, e sem dúvida, para mim o principal sinal de alerta é aquele gut feeling materno que existe e do pai que é, isto não é bem assim. Eles dizem que vai passar, mas há aqui alguma coisa que não está a correr bem e os pais, a maior parte das vezes, sabem o que é. Eu gostava só gostei muito de ouvir e gostava só de referir que de facto é isso que nos aparece nos bebés mais pequeninos e são essas as principais preocupações, mas a referir que de facto é tudo uma questão também de contextualização também, porque há outros diagnósticos diferenciais, não é? Uma perturbação da vinculação, uma criança irritável, retirada da relação pode de facto vir de uma perturbação da vinculação, não é? Perturbações da interação que levam a uma carência grande nos primeiros anos de vida pode levar a esses sinais que depois a ideia que eu quero passar é esta, com uma estimulação atempada e eficaz, a evolução é extremamente rápida e boa, não é? Ao contrário de situações ou prognósticos mais reservados, pronto, era só isto que eu gostava de referir. Obrigada. Doutora Fátima, relativamente à psicomotricidade, o que é que nós podemos conhecer e que é o contributo da atuação do psicomotricista nas perturbações do espectro do autismo? Muito boa tarde, também quero agradecer de estar aqui neste momento azul. Como foi falado, portanto, eu trabalho no Hospital do Divino Espírito Santo aqui em Ponta Delgada e a consulta de desenvolvimento, eu vou fazer esta pequena introdução para perceber um bocadinho o trabalho que tem sido desenvolvido nos últimos 18 anos. Portanto, a consulta de desenvolvimento e reabilitação psicomotora surgiu com a intenção de dar resposta, criar um serviço, foi criada esta consulta com a intenção de dar resposta ao serviço de pediatria e à necessidade da comunidade.
Relativamente à perturbação do espectro do autismo, o trabalho que tem sido desenvolvido tem modificado consoante também os serviços que temos por parte da comunidade e das crianças que chegam à consulta. O trabalho que eu tenho feito em consulta, portanto, a criança é avaliada e depois é traçado um plano de intervenção e é feita sempre a articulação com os outros profissionais que trabalham com a criança, mas em termos de metodologia de intervenção, a metodologia que nós privilegiamos em consulta é um modelo DIR Floor Time, okay? Em conjugação com a psicomotricidade, claro. E falo nisto porque, enquanto que eu vou falar da importância da psicomotricidade, também vou referir muitos aspectos do modelo DIR Floor Time. Portanto, a psicomotricidade destina-se a qualquer criança que apresenta a uma resposta adaptativa não apropriada ou tem dificuldade em responder de forma apropriada ao envolvimento. E isto pode ser por questões de uma dificuldade, atraso em termos de maturação, de desenvolvimento, em termos comportamentais, em termos de aprendizagem. Portanto, e é através da psicomotricidade em que o principal instrumento de trabalho é o corpo, é a relação. E quando falo de corpo, não é apenas a parte motora, da execução, portanto, do ato motor, é sempre com ligação bidirecional com o pensamento. Não podemos dissociar uma coisa da outra. E na intervenção psicomotora, através de um ambiente emocionalmente seguro, através do jogo, através da comunicação não verbal e verbal, conseguimos promover a criança, ajudar a criança a fortalecer esta capacidade de receber, de integrar, de planificar e executar a ação, o movimento, o jogo, o falar, em termos simbólicos, portanto vai evoluindo. E portanto, a minha recomendação e da minha experiência, as crianças com perturbação do espectro do autismo beneficiam e muito numa intervenção da psicomotricidade, porque conseguimos trabalhar não só a relação, e quando falo de relação é a chamada atenção conjunta, ter um interesse pelo outro, manter esta atenção, iniciar a comunicação, e há várias formas de iniciar a comunicação, nomeadamente a comunicação não verbal, o estabelecer o contato visual. E aqui mesmo em termos de estímulos sensoriais, e quero referir que frequentemente ainda encontro uma grande insistência em fazer com que a criança olhe para o adulto enquanto o adulto está a falar. E em relação ao processamento sensorial, é importante também não esquecermos que às vezes as crianças têm também dificuldade em processar vários canais de entrada de informação, e neste caso seria um estímulo visual, né? Olha para mim, e outro estímulo auditivo, que é ouve aquilo que eu te digo. E o que é que acontece? Devido a esta dificuldade de processar essa informação em simultâneo, frequentemente o que é que a criança faz? A criança deixa de olhar para poder escutar, para poder compreender. E falo nisto porque quando nós trabalhamos com essas crianças que são um desafio em termos de aprendizagem, ensinam-nos tanto, temos de estar realmente abertos para, sem ideias pré-concebidas, sim, temos as nossas ferramentas de trabalho, mas já elas ensinam muitas vezes qual é o percurso e o que é que não está a acontecer. Não apenas o comportamento que nós vemos, como já foi falado aqui, mas a origem deste comportamento, o que é que isso significa? Sim, pode ser aqui uma dificuldade em termos de recepção e integração desta informação sensorial, mas isso tem que ser sempre contextualizado. Temos que entender, e há vários fatores, e não olhar apenas para o comportamento. Portanto, a psicomotricidade aqui trabalha, os fatores psicomotores são mais trabalhados, é a tonicidade, é o equilíbrio, aqui temos o sistema vestibular, temos a noção do corpo, que é através do corpo que a criança consegue estabelecer, aprender, através dos sentidos, certo? E estabelecer uma noção do que é o mundo e dela própria, portanto a noção corporal, a lateralidade, a estruturação no espaço e no tempo, e a praxis global e fina, portanto em termos de fatores, mas sempre aqui dando muita importância à relação, ao ambiente seguro, de jogo, em que há respeito pela criança, e quando eu digo respeito, mesmo em termos de distância física, às vezes temos aquela tendência de nos aproximar, sem antes avaliar, sem ver se a criança, o que é que a criança está-nos a devolver em termos de olhar, do interesse, se está com medo, se não está com medo. Isto tudo tem que ser muito bem observado, de modo a conseguirmos estar em sintonia emocional e relacional com a criança para realmente conseguir satisfazer as necessidades. Não sei se...
Sim, claro Se há que sim. aqui mais alguma questão que se conseguia... Embora, não, eu penso que foi bastante clara em relação ao seu testemunho enquanto profissional. O que é facto é que, embora não sejam totalmente idênticas, não é? Conseguimos perceber algumas semelhanças ou alguns objetivos que podem ser comuns entre a prática de um terapeuta ocupacional e a prática de um psicomotricista. Por exemplo, enquanto pai, como é que eu distingo? Como é que eu sei que o meu filho, as dificuldades que ele apresenta ou as dificuldades que nós famílias estamos a sentir serão melhor respondidas pela intervenção de uma terapia ocupacional ou de uma psicomotricidade? Existem timings diferentes no desenvolvimento, características específicas. Como é que nós podemos distinguir, se é que se pode distinguir estas atuações? Ok. É assim, eu vou falar pela minha área e a doutora Mafalda vai falar pela sua. É assim, uma área não invalida a outra. Eu acho que é importante, sim, é difícil às vezes nós distinguimos, né? Como é que podemos, qual é a terapia mais adequada e daí a importância de um trabalho em equipa, onde há uma avaliação por vários saberes, várias áreas de intervenção, para de facto conseguirmos responder às necessidades da criança. Outra questão também que quero aproveitar para dizer é que estas crianças necessitam de vários apoios, de várias diferentes áreas de apoio e às vezes ficam sobrecarregadas de intervenção. E isto tem que ser, mais uma vez, avaliado em equipa, atendendo à rotina da família, às preocupações da família, à rotina da criança e à própria resposta como a criança responde às terapias. Relativamente à psicomotricidade, eu recomendo sempre, portanto, qualquer criança com perturbação do espectro ou com suspeita de perturbação do espectro do autismo beneficia de uma avaliação pela psicomotricidade. Essas crianças têm respostas desajustadas ou alteradas em relação ao envolvimento. A forma como percepcionam o envolvimento e a forma como utilizam o corpo como ferramenta de comunicação está alterada. Portanto, o psicomotricista aqui é fundamental para ajudar a criança não só na integração desta informação, como eu já falei anteriormente, mas principalmente ajudar nas estruturas mais completas de processar a informação. E eu vou dar um exemplo para ser mais claro para as famílias que nos estão a ouvir. Vamos supor, muitas vezes associam a psicomotricidade à parte do movimento, do motor, da execução da ação. E este exemplo é, vamos supor, a criança tem que dar um pontapé na bola. O psicomotricista não está a avaliar se a criança conseguiu ou não conseguiu dar o pontapé na bola. O psicomotricista não vai ajudar a ensinar a criança a dar o pontapé, apenas que o resultado seja apenas dar o pontapé na bola. O que nós vamos fazer é facilitar o saber fazer, ok? E isto como é que é feito? Portanto, a criança ter uma noção de qual é o movimento que é necessário, qual é o pé que vai utilizar em termos de lateralidade, qual é a força necessária, a amplitude do movimento, qual é o objetivo. Saber avaliar a própria ação e, consoante o feedback, reformular toda a ação. Isto é um exemplo muito simples, mas há atividades que, consoante o nível de desenvolvimento, cada vez mais estruturadas, certo? Em termos de resolução de problemas. Outra questão que é fundamental na psicomotricidade nas crianças com perturbação do espectro do autismo é a passagem do concreto para o abstrato, e isso é feito através do jogo. A capacidade de representar simbolicamente a forma como ele percepciona o mundo, as próprias atividades. E isto é a base para a futura aquisição da leitura, da escrita e do cálculo, e da linguagem, ainda anteriormente a estas competências académicas. Portanto, atendendo a que essas são todas áreas que estão... podem estar, e em muitos casos estão alteradas nas crianças com perturbação do espectro do autismo, é importante nós trabalharmos a base para realmente as crianças terem as ferramentas necessárias para rentabilizar o potencial que eles têm, porque muitas vezes temos crianças excepcionais em termos de capacidades cognitivas, mas não é um perfil heterogéneo. Temos que encontrar aqui a harmonia em termos de desenvolvimento psicomotor para rentabilizar aqui, de facto, o potencial que têm, para serem felizes também e desenvolver a autoestima. Mafalda, quer complementar? Eu fico feliz por termos todos o mesmo objetivo. É sinal que estamos na equipa das crianças, não é? Esta parte deixa muito agradável. São áreas que
que se vão tocando, como há outras áreas, e depois também há a história e há o peso cultural da história do FMH e da história da ESSA. A terapia ocupacional nasceu do pós-guerra, quando as pessoas ficaram completamente desprovidas de funcionalidade. E fez um percurso, e atualmente nós temos uma ciência ocupacional validada que nos diz efetivamente que a ocupação por si é claramente reabilitadora, se esta palavra existe, não é? Mas que a ocupação nos ajuda. Não foi por acaso que agora, com a pandemia, todas as pessoas começaram a ficar muito assustadas com o que me vai acontecer, vou deixar de ter um papel, uma ocupação, e quando nós vamos a uma entrevista, o que é que tu fazes? Nós dizemos a nossa ocupação. Quando eu penso nas crianças, eu penso efetivamente que, eu gosto muito de metáforas e alguém dizia há uns anos atrás que a criança é o pai do homem. E, portanto, a criança que eu sou hoje em dia, de mim vai nascer um homem, vai nascer um adulto. Quando a criança tem dificuldades e os pais vão à procura, acho que a doutora Fátima falou de uma coisa muito importante, e também temos aqui a doutora Cátia, e as pessoas da saúde mental não deixam de ignorar o fator que é o fator de relação terapêutica. Nós trabalhamos em relação terapêutica. Independentemente de eu ser TO, ser TF, ser psicomotricista, eu tenho que conseguir estabelecer uma boa relação terapêutica. E eu, enquanto terapeuta ocupacional, também sou a pessoa Mafalda, tenho características particulares que nascem do meu saber profissional e experiência que com algumas famílias claramente vou conseguir estabelecer uma boa relação terapêutica e motivá-las para aquilo que é as respostas adaptativas da criança, não é? E criar os desafios apropriados para que ela supere. Com outras famílias, provavelmente um colega meu psicomotricista com outro tipo de perfil profissional vai conseguir chegar lá mais facilmente. Portanto, para mim há coisas muito importantes que é a formação base é única e vai nos orientar as nossas decisões. As minhas características enquanto profissional, enquanto pessoa, também me vão pôr mais em contato com algumas famílias do que outras, e depois há algo que é indiscutível, também depende muito do que é que as pessoas têm à mão, o que é que têm por perto, com quem é que conhecem. Se eu tiver uma criança com espectro de autismo, eu sei que um terapeuta ocupacional vai trabalhar com base na funcionalidade e nas questões sensoriais do espectro de autismo, mas também a doutora Fátima acabou de falar que falaria em relação à criança usar o corpo de forma eficaz. Eu também trabalho isso. Sabendo como é que eu vou trabalhar com aquela criança, por exemplo, o equilíbrio, o chutar a bola. A doutora Fátima me fala de chutar a bola, eu estava a lembrar de uma menina que eu tenho com uma menina maravilhosa, que tem um atraso grave do desenvolvimento e que uma das queixas que os pais tinham, não eram queixas, um dos desejos que os pais tinham, uma coisa muito simbólica, é que ela, quando ia ver os jogos de handball da irmã, que era a irmã mais velha, ela não conseguia bater palmas. Pois não estabilizava os ombros, portanto. E as minhas sessões foram brincar, a dançar, a bater palmas, na parede, no corpo, até porque estabilizar os ombros vai implicar que ela consiga comer sem se sujar. Estabilizar os ombros vai implicar que ela consiga apanhar uma bola. Muitas das vezes é através da ocupação significativa, e quando eu falo em ocupação significativa, falo em 3 níveis: o que a criança quer, o que a família deseja e o que o meio espera. Eu trabalho dessa forma para chegar a essa ocupação. Fico mesmo contente por termos todos os mesmos objetivos, que é que a criança seja autónoma, que seja competente, seja eficaz. Um professor de matemática não é mais ou menos importante que um professor de português. Portanto, eu acho que aqui, se trabalharmos a equipa, certamente quem sai rico são as famílias. É verdade, doutora Mafalda. Doutora Cátia, é comum receber nas suas consultas pais com queixas específicas relativamente às alterações sensoriais? E já agora, há pouco, falou um bocadinho sobre o diagnóstico da perturbação regulatória do processamento sensorial. Será que podiam explicar um bocadinho este diagnóstico? Em que é que distingue da perturbação do espectro do autismo e a perturbação regulatória do processamento sensorial? Uhum. Pronto, falando da primeira pergunta que me fez, as famílias não chegam especificando, bem, a minha filha ou o meu filho reage muito a este som, reage muito a esta... Não é essa a queixa. Muitas vezes o que acontece é o meu filho não dorme, tem problemas a nível do sono, o meu filho não come, tem problemas a nível alimentar. Portanto, estas questões surgem assim de uma forma mais vaga, não é? Que depois temos que ir avaliar o resto dos órgãos sensoriais e perceber, aplicar escalas, ou primeiro fazer uma anamnese, conhecer a criança e a família, e depois aplicar escalas se for importante para percebermos o diagnóstico. Mas não é assim tão perceptível no primeiro contacto com as famílias. Relativamente
Ao diagnóstico, pronto, o diagnóstico surge, portanto, ainda há aqui uma certa controvérsia sobre este diagnóstico. Ele aparece no Manual de Primeira Infância, não aparece no DSM-5, ainda está, portanto, nem sequer nos anexos, como um futuro diagnóstico a fazer parte do DSM-5, e o que é muito interessante e o que tem sido estudado imenso nos últimos tempos, porque de facto estas questões estão muito relacionadas com outras patologias e, por exemplo, numa questão de perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, também há questões sensoriais envolvidas e nem sequer é um dos pontos que apareça nesse diagnóstico. E muitas vezes até não sabemos se uma criança que está com esse diagnóstico não tem questões sensoriais por trás. Pronto. E portanto eu acho que ainda há aqui uma necessidade de se perceber melhor o que é que são isto desta dificuldade da regulação sensorial e perceber melhor este diagnóstico. Mas o que é certo é que ele nas crianças, pelo menos de primeira infância, é falado, existe na DC-05 e existe como um dos pontos na perturbação do espectro do autismo. Essencialmente, o que é que acontece? Existe o diagnóstico, portanto, o que nós vemos é que estas crianças têm dificuldades no processamento sensorial, têm dificuldades motoras e há um padrão de comportamento específico, esse padrão que está, digamos, perturbado. Nas questões do espectro, existe um comprometimento de outras áreas, não é só ao nível da integração sensorial. Portanto, nós fazemos o diagnóstico diferencial explorando outro tipo de situações, percebendo se de facto a criança entra em relação, estabelece ciclos de comunicação, há atenção conjunta, a reciprocidade afetiva, se tem intenção na comunicação ou não, pronto, há uma série, as descargas motoras podem estar presentes em ambos o diagnóstico, o evitamento também pode estar, lá está, pelas questões sensoriais, mas há outras características, neste caso no diagnóstico de perturbação do espectro e, por exemplo, na perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, que nos permite perceber, será que é neste que está integrado ou será que são questões mais da linha sensorial, sem as particularidades de todos os diagnósticos. É um bocadinho por aí que acabamos por perceber em qual deles é que a criança se insere. Calhar posso eu aqui acrescentar uma coisa. Deixa de vir a doutora Cátia, já terminou. Ok, só aqui acrescentar uma coisa. Faria este ano 100 anos que a Janairs nasceu. Acho que é importante percebermos um bocadinho porque é que é tão difícil também entrar num consenso diagnóstico e porque é que o PODSM foi proposto uma entidade museológica que seria a perturbação da regulação sensorial. No entanto, a Janairs começou com estas questões porque ela dizia uma coisa que a doutora Cátia também falava há pouco, que é, havia crianças inteligentes, cognitivamente saudáveis, sem questões cognitivas, que não conseguiam relacionar-se com os pares e não conseguiam ter competências motoras, por exemplo, não conseguiam pegar no ovo e discriminar, percepcionar a força que iriam fazer para partir o ovo. E ela era terapeuta ocupacional, psicóloga educacional e neurocientista, e ela começou a fazer investigação. E a partir daí vieram duas escolas, a escola mais ligada à Mulligan e a escola mais ligada à Rosenschaft e outras pessoas. O que aconteceu foi que a dada altura houve uma das escolas, por isso é que agora quando se fala em integração sensorial, a ASI, que é a integração sensorial da ARES, que é a original, que propôs um diagnóstico e a comunidade pediátrica não validou esse diagnóstico. Validou sim as características sensoriais, como as alterações como um sintoma. Quando se fala em perturbação desregulatória do processamento, fala-se nos mais pequeninos, até porque é nessa fase que eles são só sensação. Os bebés são maravilhosos, mas não sabem fazer nada a não ser comunicar pelo corpo, não é? E já é muito, não é? Tudo sensação, sensorial. Quando se começa a crescer, começam-se a perceber as partes cognitivas. A grande questão que tem vindo a surgir, e existe em Portugal um grupo muito dedicado com terapeutas ocupacionais incríveis a fazer esse estudo, por causa das avaliações, existe o perfil sensorial, que é uma escala de autopreenchimento, portanto tem sempre a questão da impressão dos pais. Existem as observações clínicas, com base na Anna Blanks, que é uma bateria de observações clínicas. O SPM começa a ser mais validado, até porque tem a versão escola, tem a versão casa e permite também não ver aqui só a influência do olhar do cuidador, até porque se nós pensarmos, lá está novamente nas vulnerabilidades genéticas e no contexto, se eu tiver uma mãe que não valida que a alimentação é um problema para ela, porque ela nem nunca comeu nada sem ser sopas, porque é que para aquela criança vai ser um problema, são coisas da escola, então
O SPM vai permitir também perceber se o diferencial de resultados, de preenchimento, faz com que o contexto tenha ou não tenha um peso nas cotações. Se bem que, como a doutora Cátia dizia no início, o meu nível de tolerância, provavelmente ao final do dia, até porque eu sou uma morning person, vai ser muito menor e vai influenciar a forma como o meu corpo vai reagir aos desafios sensoriais. Porque nós estamos sempre a ser submetidos a campainha estridente, a filha que chama 50 vezes mãe e ao pai ao lado e ela só chama mãe, tudo isto associado. E então esta parte do diagnóstico acaba por ser um bocadinho difícil. Depois existem efetivamente outras coisas que têm a ver claramente com a intervenção. A integração sensorial enquanto técnica terapêutica convém que seja feita, ou deverá ser feita, em gabinete específico, que vai trabalhar e vai ter uma resposta com os 7 estímulos que falamos há pouco. No entanto, quando isso não é possível fazer, existe algo que é a dieta sensorial, que é um nome que eu não gosto muito, mas o que significa é, eu conhecendo como é que aquela criança funciona, como é que aquela família funciona, eu vou perceber quais são as janelas de oportunidade. Falava-se há pouco dos miúdos hiperativos. Uma das coisas que eu tenho recomendado, e qualquer dia tenho uma cota à parte na Tiger, é as almofadas de equilíbrio que eu peço aos miúdos mais agitados para terem, quando têm estado sentados muito tempo, para porem sentados ao debaixo dos pés, e podem ter movimentos mínimos que os mantêm mais alerta e que os não fazem ficar a apanhar uma seca. É engraçado ou não, é quando tenho alguns pais que me dizem eu vou comprar uma para mim também. Porque efetivamente, e pensando de uma forma geral também, começam a surgir queixas sensoriais que também estão ligadas a uma não oportunidade de brincar. As Nayas diziam uma coisa muito gira, que era brincadeira ou diversão é palavra, é a tradução de integração sensorial. Se uma criança estiver divertida, ele só integrou os estímulos do ambiente, os estímulos do corpo e teve uma resposta adaptativa saudável. Se a criança não tiver este prazer, então temos que pensar numa brincadeira, temos que pensar o que é que não correu bem. Lá estou outra vez a alongar, não é? Mas a relação do diagnóstico tem uma história por trás. Eu acredito que daqui a uns anos as coisas sejam feitas de outra forma, até porque começa a ser muito evidente as alterações e as diferenças na forma como os miúdos manifestam também este mal-estar, que muitas das vezes as etiquetas ou as próprias comidas, não é? Não sei se estaremos cá para ver, mas eu estaria curiosa para saber o que é que a investigação vai lá. Só mais uma questão. Este grupo nacional, em português está ligado à CLASI, que é a Collaborative Leadership in Areas Associations, Sensory Integration, está a trabalhar na tradução. Eu participei também na tradução de uma bateria de avaliação que seja universal. Até agora a única bateria é a CIPT, que é uma bateria parecida com o VISC, que tem 17 subtestes e que nos vai dar um bocadinho o perfil, se é um perfil mais de somatodispraxia, se é um perfil mais visual. No entanto, como é uma bateria de avaliação extremamente cara e não é fácil de aplicar, está-se a tentar criar uma bateria que seja mais user-friendly e que seja mais fácil para que os terapeutas possam depois aplicar. Estamos na reta final e quem sabe, daqui a uns tempos há novidades boas. Esperamos que sim. Ou esperamos que sim, exatamente. Doutora Mafalda, já agora, na sua prática clínica, tem havido assim, alguns pais que têm procurado a nível do sono, da alimentação. Há pouco falou um bocadinho sobre a alimentação, de ter alguns utentes que só comiam alimentos brancos, só aqui a nível de cores. Que estratégias é que costuma, sei que vocês generalistas, não é? Porque depois de acordo com cada perfil, mas que estratégias costuma dar? Por exemplo, se surgir um pai que procura a nível do sono, criança muito agitada, ou mesmo a nível da alimentação, ou mesmo no banho, atividades diárias como no banho, não é? Sim, a primeira coisa que eu faço é tento que os pais me convidem numa viagem àquilo que é o dia-a-dia deles. Eu sou muito curiosa, não entro em casa, mas armo um detetive e peço que eles me descrevam como é que é o dia e também tento que estes pais sejam o mais detetives possíveis. Passamos dos pais que acusam para os pais que são curiosos. Este é um trabalho que eu faço, em que eles se ponham a perguntar um bocadinho aquele modelo do ABC, o que é que aconteceu antes, qual é o comportamento, o que é que aconteceu depois. E tentamos nesta viagem, que é um bocadinho, eu vou-vos fazer um exemplo muito, muito básico e lamento, mas é mesmo uma história que eu tenho com uma família muito engraçada. Eu tenho que tentar perceber qual é a linguagem dos pais, com o que é que eles entendem.
tem duas histórias. Um dos pais era um pai que adorava iOS, adorava BlackBerry, tinha sempre telemóveis BlackBerry e ele não conseguia perceber, quando eu explicava as dificuldades do filho, o que é que acontecia. Eu tive que falar de upgrades. Eu disse-lhe, o seu filho, eu também tinha BlackBerry na altura, o seu filho ficou no BlackBerry 2.0 e você não está no 4.5. Por vezes é preciso tentar que os pais percebam a nossa linguagem, sendo nós a falar a linguagem deles. Estratégias. Eu tenho uma família neste momento que tem um menino com 8 anos que não come. E quando me diz não come, ele diz não come nada. E eu começo a fazer uma viagem. Então o que é nada? Acabou-se a Cerelac. Então ele comia Cerelac. Sim, mas ele acabou-se a Cerelac e um dia deste ele experimentou aquelas coisas que são os noodles. E na minha cabeça tenho Cerelac uma coisa doce, noodles uma coisa agridoce e com mais ativadores nas papilas. Começo a fazer uma viagem e tendo que os pais consigam, de uma forma tranquila, não se sentirem julgados, porque muitas vezes, quando uma criança com 8 anos, os pais dizem que não comem, há uma coisa, és uma má mãe, és um mau pai, uma série de coisas. Então aqui tentamos e o que é que para si é importante? Vamos pensar a nível da saúde, se a conversa fosse com um pediatra, o que é que ele estaria a pensar? Vamos pensar a nível do impacto social, a criança come na escola, não come na escola, vamos pensar a nível do impacto familiar. Este caso em particular é um caso que não só não come, como também não tem autonomia no sono. E então aqui, além das questões, algumas sensoriais que ele possa ter, que não são todas, sem dúvida, porque se ele passa de uma coisa extremamente agridoce para uma coisa muito doce, há questões claramente emocionais e do processo vinculatório que nós temos com o sono, com tudo mais. Nós tentamos perceber onde é que eu tento perceber com estes pais qual é a taxa de esforço que eles são capazes de fazer. Porque eu não vou propor a uma família uma coisa que eu sei que eles vão falhar rapidamente. Eu não vou dizer, você tem que fazer assim, 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 precisa de evolução. O que eu tento é um compromisso e fazemos coisas como, por exemplo, não há distratores à hora da refeição, ponto número 1, em criança nenhuma. Não há cá por porque ele só come com o tablet. Não, ele começou a comer com o tablet, porque quando ele era bebê, não comia com o tablet. E então é um bocadinho desconstruir crenças e perceber o que é que vocês querem experimentar. Fazemos uma coisa muito gira com os miúdos, é o dia dos corajosos, que é o dia que vamos experimentar uma coisa qualquer. Combinamos em sessão, qual é a coisa corajosa que eles vão experimentar. Geralmente a variabilidade aqui, eu não posso passar de um iogurte branco para um iogurte com pepitas, não é? Mas se calhar posso passar de um iogurte branco para um iogurte branco de outra marca, se vamos falar com crianças do espectro do autismo. E vamos fazer uma coisa, o que os miúdos do espectro do autismo depois são miúdos que gostam muito também de ter controle, por causa da parte muito mais concreta. Há aqui um compromisso, há brincadeiras. Depois fazemos nhecas, muitas nhecas, brincamos muito com nhecas e com porcarias e com plasticinas e com vamos para a rua. Tentamos, em contexto de gabinete, introduzir as nhecas. Aos pais também tentamos as nhecas e uma coisa muito importante. Eu não peço a um pai para iniciar um desafio alimentar novo numa época de crise. Não peço. Vai aumentar, vai ser mais uma coisa que vai correr mal e vai ficar gravado na base de dados, isto não corre bem. Então, tem que ser, não temos que fazer aqui uma missa à volta da refeição. O momento onde a família esteja descontraída, qual é o dia mais fácil? É quando ele vem da natação? É quando tem a tarde livre? É quando a mãe vem do yoga? Não sei. Qual é o dia em que a família reúne as condições para arriscarmos este novo desafio? E depois, em contexto do gabinete, falamos de comidas, sim, mas fazemos muitas outras coisas que não são a comida. Neste caso, em relação à alimentação. Em relação ao sono, não é muito, os pais não procuram muito, procuram alguma coisa, e o que eu tento perceber é se os sonos são muito agitados, senão, geralmente, o que se faz no sono são ajustes, são as acomodações, não é? Porque depois, além da intervenção em gabinete, também há as acomodações, que têm a ver com a dieta sensorial e não só. Por vezes basta um heavy blanket, ou basta os chamados, antigamente nós tínhamos os cobertores de papa, não é? Eu própria sei que durmo muito melhor se tiver uma perna pesada fria em cima das minhas pernas, porque as minhas pernas não param durante a noite. Então, o que eu tento perceber com estes pais, vocês conseguem comprar, os lençóis são muito quentes, são muito frios, se eles podem pôr um lençol de licra, onde a criança, tenho miúdos que dormem em lençóis de licra, e começa a existir em Portugal essa oportunidade de fazer. E há pais que dizem, bastou tirar-lhe o cobertor e pôr um edredom que ele dorme melhor. E aqui não há truques, mas é importante sermos curiosos. É importante estarmos disponíveis a pôr em questão aquilo que acreditamos que funciona, mesmo enquanto mãe também tenho muitas dúvidas daquilo que corre ou não corre bem. Sou curiosa. A minha filha vai-me dar pistas, só como os filhos destas famílias vão dar pistas. Não há nenhuma criança que queira, e posso ser um bocado exagerada, não é? Queira ter sucesso ou que não tenha um talento escondido ou que não seja mestre em alguma coisa. E o nosso papel, para mim, enquanto profissional de saúde mental, é ajudar estes pais a verem este lado
eles querem que corra bem. Então vamos cá. E a primeira, eu quando trabalhava na Estefânia, trabalhei com a Eulália Barros, que era uma pedagoga muito, que ela dizia, eu não posso nunca deixar que uma criança saia de uma ação com uma experiência negativa no primeiro contacto, porque ela não vai querer voltar. Não há uma segunda oportunidade para uma primeira impressão. E é isto que eu digo aos pais. Vocês querem vir cá a segunda vez? Geralmente se sim, ok, então ficou. E com os miúdos é igual. Lembra-se quando ele pergunta se queria vir a segunda vez? É porque soube bem. Então, se quer que ele experimente a comida, tem que saber bem o primeiro desafio. E já me alonguei outra vez. Não, está muito bem. Eu penso que por todos podemos dizer que está a ser rico receber as partilhas de todos, Exato. integrarmos todas estas experiências e estas estratégias só melhora a nossa prática. Eu estava a ouvi-la com muita atenção e aqui a pensar na condição recente e que se calhar aí no continente, em Lisboa, onde está a terapeuta Mafalda e a doutora Kátia, a condição de crise que a terapeuta Mafalda falava e a condição de entrarmos na casa das pessoas foram 2 critérios que pessoalmente eu tive maior contacto neste período de confinamento. Todo o nosso trabalho passou a assumir uma vertente mais virtual e isto implicou necessariamente entrarmos na casa das pessoas por ecrãs, mas também passou por estarmos a realizar intervenção num momento de crise para muitas famílias. Terapeuta Mafalda e terapeuta Fátima, como é que viveram essa experiência profissional do confinamento? Observaram um agravamento da sintomatologia dos meninos que acompanhavam, observaram uma maior adesão por parte das famílias, um envolvimento maior? Como é que podem falar um bocadinho sobre esta experiência, um bocadinho ainda recente para nós açorianos, embora nós já estejamos numa fase de desconfinamento confortável, mas talvez no continente ainda não é essa a realidade. Em relação aos miúdos seguidos em consulta, a questão era e como é que vamos dar resposta e que resposta e quais são as necessidades. Nós temos 2 metodologias de intervenção no hospital, somos 2 da área na consulta e temos a metodologia de intervenção direta, que são as crianças seguidas semanalmente, e a metodologia da intervenção indireta, onde é feito um acompanhamento sistemático do desenvolvimento da criança, de modo a ver e fazer o follow-up. O que eu senti foi, nessas crianças do follow-up, havia maior necessidade de contato. Eu senti que de fato, havia famílias que ficaram muito angustiadas devido às alterações do comportamento do filho com perturbação do espectro do autismo, devido à alteração da rotina, de ter que ficar em casa. Em alguns casos, as mães falavam, aqui uma regressão, ele já não diz as coisas que dizia, ele só anda para trás e para a frente, está sempre ali com as mãozinhas, não liga àquilo que nós pedimos para ele fazer, que ele já fazia anteriormente. Sinto também, das experiências dos testemunhos dos pais, também muita preocupação quando começou depois o 3º período. Isto foi um período crítico nas minhas crianças, porque houve aquela fase de ajuste no final do 2º período e depois as férias da Páscoa, e no início do 3º período retomaram atividades escolares que eram enviadas por e-mail, por videochamadas e as intervenções. E a resposta mais apropriada que foi dada foi responder às necessidades da família. O que é que se passa? Quem é que está em casa? Como é que está a mãe? Quem é que cuida da criança? Tentar reduzir o stress parental, estabelecer prioridades. Pronto, tudo bem, ele não está a colaborar, não faz mal, ele pode fazer outras atividades, isso não quer dizer que vai ficar sempre assim, isto é temporário, as mães, os pais, os irmãos estão-se a adaptar, ele também está a arranjar uma maneira de lidar com a situação. Portanto, a intervenção que foi feita da parte da consulta de desenvolvimento e reabilitação psicomotora não foi uma intervenção direcionada na criança, foi uma intervenção direcionada na família. Como é que nós estamos a adaptar a essas mudanças, ok? E o que é que podemos fazer? E principalmente desresponsabilizar os pais das tarefas escolares, desresponsabilizar
os pais do cumprimento rigoroso dos trabalhos que os filhos tinham por fazer, porque depois era uma responsabilidade, era uma culpabilização, ou se eu não consigo, e depois tem os outros que também estão na escola, e portanto, o que eu senti foi uma grande angústia, não necessariamente pelo confinamento, mas sim pelas as tarefas, a sobrecarga que havia na família para conseguir dar continuidade às terapias e à escola. Houve, de facto, também algumas situações em que as crianças revelavam, assim, houve grandes alterações do comportamento e nesses casos nós tivemos que pedir também colaboração da pedopsiquiatria e da pediatria do desenvolvimento e retomaram, eram crianças que já tinham medicação e que já não estavam a tomar e que nessa situação foi necessário porque os pais já estavam em burnout e as crianças felizmente também responderam muito bem. Portanto, a intervenção que foi feita foi no sentido de reduzir o stress que havia pelo confinamento e pelos medos associados à falta de terapia direta nas famílias. Foi parecido, se bem que eu tive duas realidades muito distintas, porque tive a realidade da prática privada, onde era possível fazer intervenção via Zoom e fazer intervenção, ajuste, intervenção direta, e o hospital foi muito por telefone e por uma coisa que foram as cartas que eu enviei às famílias, a pensar em cada criança, com muito colo. Foi muito interessante, porque houve famílias que trocamos muitos vídeos, o WhatsApp andava sempre com muitos vídeos e com muitas imagens. Houve muitas famílias que passei muito tempo a explicar o que era a pirâmide de Maslow e como é que eles estavam neste momento na base da sobrevivência, portanto tudo aquilo, a mãe espetacular que conseguia tudo, chamávamos a televida, estamos todos em televida, estamos todos a adiar aquilo que tínhamos, as pessoas tiveram que se reconstruir um bocadinho, criei alguns posters e enviei muito centrados também nas práticas de mindfulness e naquilo que pode ser envolver os irmãos nas intervenções terapêuticas. Um bocadinho a ideia de, estou lembrando de algumas famílias em particular, em que eu mesmo falava com as famílias mandavam fazer uma viagem, o que é que havia em casa, eu ficava horas em casa a criar vídeos e a criar PowerPoints que podia enviar e dizia, isto são só algumas ideias para vocês serem mais divertidos. Obviamente com base naquilo que eu conhecia das crianças todas previamente. O que eu tentei efetivamente foi dar colo e conter e tranquilizar os pais e dizer-lhes que independentemente do que estaria a acontecer, eles estavam a seguir indicações superiores e que era um modelo para estes filhos, estavam a respeitar, estavam a fazer aquilo que era suposto, que era manter toda a gente em segurança, agradecia por mim, porque se eles respeitassem eu própria também estaria em segurança, e íamos falando um bocadinho sobre o que é possível. Tive uma família que mandava vídeos e fotos diárias e como é uma família que eu conheço muito bem, eu consegui dizer, olha, está a ver a forma como ela está a pegar no lápis, repare na sobrecarga que ela faz aqui. Ok, já percebemos. Então, e os pais começaram a envolver-se de tal forma que eu vi miúdos que evoluíram muitíssimo. Depois houve famílias que diziam, mas agora não se passa nada. Claro, não havia os desafios sociais, os miúdos com os quadros mais psicóticos, os miúdos também, alguns miúdos de espectro, mais tipo síndrome Asperger. Depois tive também muitas famílias com sobrecargas dos tempos tecnológicos, em que tivemos aqui que falar muito do que era o custo-benefício. Aquilo sentia que os pais também me deram a oportunidade de ser uma nova terapeuta, de acordo com aquilo que eles iam solicitando e iam oferecendo, porque em momento algum eu exigi que eles mantivessem a intervenção terapêutica. O que explicamos e foi a pirâmide de Maslow ajudou mesmo, não é? Estamos na base, estamos a sobreviver todos, a garantir que não há uma pandemia e fui agradecendo. Em relação ao hospital, as cartas foram cartas terapêuticas, que eu escrevi a cada um dos miúdos do hospital de dia, onde falava um bocadinho do percurso deles lá, de como eu estava a pensar neles, como é que tinha sido a nossa última sessão e como é que eu imaginava que ia ser o nosso reencontro após este tempo todo. Óbvio que eu ia falando com os pais e dizendo aos pais também, nessa carta dizia-se, a mãe contou-me que tens sido muito corajoso porque consegues estar em casa a fazer os trabalhos de casa quando gostarias de estar a jogar futebol. E isto também é uma mensagem para os pais, não é? Porque às vezes os pais esqueceram-se de repente estavam com o mundo sozinhos às costas. E como o provérbio africano, o Salvador Celi, um pedopsiquiatra brasileiro, dizia, é preciso uma cidade para criar uma criança. E estes pais estavam sozinhos agora, com tudo às costas. E então foi um bocadinho cola, contenção, a esperança e o agradecimento por aquilo que eles conseguiam fazer. Pronto. Daram deste colo porque realmente houve dias muito difíceis, não é?
Em jeito de conclusão, embora já tenhamos conversado de forma se calhar um bocadinho mais indireta sobre este aspecto, mas faz-nos também sentido refletir aqui um bocadinho sobre a autoavaliação e a autocrítica do técnico enquanto elemento desta rede de intervenção. Doutora Fátima, estando nós aqui a falar sobre a perturbação do espectro do autismo, que é uma perturbação com significativa sensibilidade sensorial, faz sentido que os terapeutas também avaliem a forma como se posicionam na intervenção com o seu utente, ou seja, a forma como o corpo do terapeuta se relaciona no contexto terapêutico e com a criança? Sim, sem dúvida. Com qualquer criança. Eu acho que eu trabalho mais com os mais pequeninos. A maior parte deles estão entre os 2 e os 4, 5 anos. E para qualquer criança, eu considero como sinal de... Temos de ter esse awareness, né? essa consciência de que, embora seja uma pessoa mais pequena também e que está em processo de desenvolvimento, também nos diz muita coisa e temos de tentar, pelo menos, ter essa disponibilidade e essa atenção, esse conhecimento para aquilo que a criança transmite. Portanto, nas crianças com perturbação do espectro do autismo, que o desafio é maior, em termos de comunicação não verbal e verbal. Sem dúvida, nós, enquanto terapeutas, temos de ter a noção, e a doutora Mafalda também falou nisso, né, de ter consciência mesmo das nossas próprias expectativas enquanto profissionais, das nossas crenças e a forma como interpretamos aquilo que estamos a absorver na criança e, na medida do possível, olhar para a criança em todos os momentos como uma oportunidade nova. E assim eu acho que é mais fácil nós conseguirmos realmente responder às necessidades tanto da criança como da família e a forma como a criança interpreta o comportamento como a família interpreta o comportamento da criança. Peço desculpa. Relativamente à componente sensorial, temos de ter atenção. No meu trabalho eu sou um bocadinho vaidosa, gosto de uns brincos muito grandes, gosto de ter as unhas pintadas e às vezes chega a só e de lá estou eu a tirar os brincos. Não só para não me arrancarem os brincos, mas também há crianças que de fato acaba por ser desconfortável e não é nada prático em termos de intervenção quando nós estamos nenhum diálogo através do corpo. Portanto, coisas que temos de ter atenção. O nosso perfume, o nosso hálito, cheira a café, por exemplo, a roupa que utilizamos no inverno, eu não uso bata, eu não uso farda, propositadamente para facilitar a relação no trabalho com a criança para ser o mais normal possível. Pois a própria roupa, as lãs, os pelos, portanto, a nossa postura, estar ao nível da criança, avaliar se está na altura de aproximar. Nas primeiras consultas que eu faço, numa primeira consulta de observação, eu deixo a criança estar livremente e a interação é mínima. Eu espero que seja ela a tomar o primeiro passo. Nas consultas de intervenção, há muitas consultas que eu fico apenas como um objeto com movimento, né, próprio, mas para a criança ter a oportunidade de me observar, de ver como é que eu vou reagir, para ganhar confiança. E temos que ter, e isto é a chave para conseguirmos realmente ter o privilégio de fazer parte do mundo da criança com perturbação do espectro do autismo, é respeitar os timings. E claro, temos que depois introduzir uns desafios, uns problemas pelo caminho para promover o pensamento e a resolução do problema e a comunicação verbal, mas para isso é preciso primeiro aquela relação de segurança. Portanto, sempre ter muita atenção o que é que a criança nos está a devolver sobre o nosso próximo passo em termos de intervenção. Muito bem dito, é um bocadinho no sentido de nós adaptarmos as necessidades do ambiente de modo a promover a aceitação e as diferenças e as potencialidades dessas crianças com perturbação do espectro do autismo e outras também sem ser a perturbação. Assim sendo, eu quero agradecer a todas as convidadas, uma vez mais, pela participação, pelas essas partilhas tão enriquecedoras e que nós, sem dúvida, hoje vamos ser todos mais ricos. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada também. Penso que conseguimos terminar aqui em jeito de beleza, até porque todos nós, uns até mais do que outros, mas todos nós somos sensoriais, devemos não só atender às características, às preferências e às necessidades daquilo que são os estímulos que nós colocamos na nossa intervenção com as crianças e devemos também ter este papel de nos irmos avaliando ao longo deste processo, porque sem dúvida vai contribuir para o crescimento de todos.
Muito obrigada, foi muito interessante ter-vos aqui à conversa hoje e também a todas as pessoas que nos estiveram a acompanhar, obrigada. Encontramos-nos no nosso próximo Momento Azul. Até breve.